Para muitos, a tecnologia é motivo de orgulho nacional. Mas a urna eletrônica também tem sido alvo de desconfiança. Será que ela é tão segura assim? Para falar sobre esse assunto, Cidadania convidou o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, coordenador do Fórum do Voto Eletrônico, e Pedro Rezende, professor de computação da UNB. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu gostaria que vocês falassem sobre o Fórum do Voto Eletrônico. Professor, o Amilcar, o engenheiro que coordenou. Eu criei esse fórum, foi criado em 1998. Logo, a primeira eleição com urna eletrônica foi em 96, e em 98 nós criamos esse fórum de debate na internet, né? As pessoas se inscrevem para debater sobre a segurança do voto eletrônico. E desde lá, então, a gente vem discutindo isso aí. Com o tempo, a gente foi se especializando, conhecendo, tomando informações, passamos a frequentar o Tribunal Superior Eleitoral, que é administrador eleitoral no Brasil, e fomos colhendo informações a respeito desse sistema, né? Professor, um dado recente dá conta de que 38% dos universitários recém-saídos das escolas de nível superior no país são quase que analfabetos funcionais. Nesse sentido, a urna eletrônica não pode deixar de ser considerada como um avanço no sentido da cidadania. Ela proporciona que se vote sem precisar escrever o nome do candidato, enfim, minimamente, desde que o voto do analfabeto tem que ser considerado, porque ele paga impostos, ele é um cidadão como qualquer outro. Mas que objeção o senhor faz à urna eletrônica? A urna é só um componente do processo eleitoral. A urna é uma máquina. Ela faz o que é programada a fazer. Para mim não faz o menor sentido se falar em segurança da urna. Segurança do processo eleitoral, sim. O problema com o foco que é dado à urna como solução mágica para os problemas inerentes à democracia, né? A tentação à trapaça na contagem, na montagem dos mapas de totalização, não vão desaparecer com a tecnologia. Ou seja, o senhor está lançando uma dúvida não exatamente quanto ao equipamento, não, mas quanto à lisura do uso de quem programa e de quem o apura. Opera. O perigoso em se fetichizar a tecnologia é que o eleitor pode ser induzido a entender o processo eleitoral como se fosse um videogame. E com isso, ele involuntariamente ou inconscientemente abdica do seu papel fundamental no processo, que é fiscalizar não só a campanha e o cumprimento das promessas durante o exercício do mandato, mas também a correta coleta, contagem, apuração e totalização dos votos. Sobre esse aspecto, eu gostaria de falar sobre o que acontece em outros países que usam o voto eletrônico. Você falou do voto do analfabeto. Aqui o eleitor brasileiro precisa digitar o número do candidato. No resto do mundo, onde se usa urnas eletrônicas, não precisa mais, nem o número precisa digitar. Aparece uma tela grande com todas as fotos, nome do partido, tudo. Ele vai escolhendo por cores, por foto, tudo. Então existem muitas maneiras de facilitar o voto que estão bem mais avançadas que a urna brasileira. Não tem nada a ver, nesse caso, com o aspecto de segurança. A gente está falando sobre usabilidade, né, facilidade de uso. A nossa urna já está bem atrasada. Ela parece um telefone de teclado comparado com um smartphone. No resto do mundo, o pessoal usa a tela para votar, né? Bom, quando surgiram dentro do fórum as primeiras desconfianças e por quê? A desconfiança surgiu imediatamente. Quando nós percebemos, a primeira desconfiança foi que o número do eleitor, a identidade do eleitor é digitada na urna pelo mesário no momento que ele vota. Ele vota, para votar o número do carteira dele é digitado naquele terminal do mesário que foi conectado na urna. Isso permitiria que um software eventualmente modificado, adulterado, identificasse quem votou em quem. Ao tentar descobrir como se dava essa garantia, se era identificado ou não, nós descobrimos que não havia as outras garantias também, não havia garantia de justa apuração. O sistema eletrônico de votação tem que ter duas garantias, que não viola o voto, que registre e conta corretamente o voto. Ou seja, o sistema não fornece isso. Que também houvesse uma comprovação do voto impresso. Algum registro do voto, normalmente é o voto impresso, pode ser também escaneado? Pode ser também o voto escrito que é escaneado. Também alguma coisa que o eleitor possa ver. Porque o eleitor brasileiro, hoje, dos eleitores que votam com urna eletrônica no mundo inteiro, é o único que não pode ver para quem foi gravado o seu voto, né?
eu vou contrapor ao raciocínio de vocês algo que está acontecendo agora recentemente. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro proibiu terminantemente a entrada de celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam fotografar o voto dentro da cabine. Por quê? Porque milícias e traficantes que dominam determinadas áreas estão pressionando o cidadão. A existência de um voto impresso ali também não seria uma forma, abriria um espaço para isso? Não, esse é um engano que o administrador eleitoral, a Justiça Eleitoral, vende essa ideia. Isso foi uma mentira plantada dentro da Casa Legislativa irmã desta. Durante uma audiência pública de votação do projeto de lei 2003 que retirou o voto impresso. Naquela altura, o ministro Nelson Jobim, que, se não me engano, ainda era ministro Supremo. O deputado Moroni Torgan que fez essa afirmação. Enquanto ria, a Câmara mostrou ele rindo, fazendo essa afirmação. Qual afirmação exatamente? De que o voto impresso permitiria o eleitor comprovar a terceiros em quem ele votou. Olha, eu gostaria de falar o seguinte. Primeiro, essa decisão do Tribunal do Rio não é do Rio, é nacional. A regulamentação do voto eletrônico impede que o eleitor use qualquer aparelho que possa gravar o voto, né? Não é só o Tribunal do Rio, é nacional essa recomendação. E é realmente um problema que ocorre. A questão do voto impresso, o que se propõe é que o voto impresso seja visível para o eleitor através de um visor, que ele confirma, como é usado no México, por exemplo, é assim. O eleitor vê o voto impresso, confirma, ele cai numa sacola, o eleitor não pega na mão. Ele não leva para fora. Mas o ministro Nelson Jobim alegou na ocasião que era muito caro colocar impressoras ao lado outro argumento falho, totalmente mentiroso, porque essas urnas que são usadas nos países que eu já citei, Peru, México, Argentina, Venezuela, Bélgica, Estados Unidos, que tem o voto impresso, tem uma impressora só, que imprime o voto, imprime os outros documentos. A urna brasileira já tem impressora, ela não precisa de outra impressora. Qual o custo em dólar da urna desses países e a urna nossa brasileira? Vamos dizer que não é mais caro. Vamos dizer que é 1/10 do que se gasta hoje com a introdução da identificação biométrica. Esta sem nenhum efeito de segurança como alardeado. Bom, sejamos claros aqui. Com certeza os senhores estão opondo, os senhores fazem oposição ao sistema que em uso. De forma acachapante, é tido como sucesso no nosso país. Ele é rejeitado no mundo inteiro. Somente no nosso país ele é tido como de sucesso. Dentro da propaganda oficial apenas. Com licença, só uma pequena observação. Sim. Os senhores já foram pressionados ou já foram objeto de algum tipo de interferência porque fazem esse tipo de estudo? Sim, eu estou sendo investigado pela plena liberdade? Não, eu estou sendo investigado pela Polícia Federal porque... com acusação de difamação contra os técnicos do Tribunal Eleitoral. O senhor teve então que constituir advogado para se defender? Sim. Estou sendo processado. Quer dizer, processado não, ainda está em fase de inquérito. Bom, então eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Toda vez que acontece um acidente, de automóvel nem tanto, que é muito comum, mas se tem um acidente de avião, por exemplo, surge aquela dúvida, foi a falha do equipamento ou foi falha humana? A gente sabe que o equipamento é muito difícil, uma urna não vai, até por fadiga, eu acho que isso não vai acontecer, porque ela funciona uma vez a cada 2 anos, depois ela digamos assim, ela é atualizada do ponto de vista tecnológico. Mas quantas pessoas são responsáveis pela codificação, pelas senhas ali? Quantas pessoas e com que intervalo de tempo elas são avisadas de que vão ter que programar tais e tais urnas para as eleições majoritárias e proporcionais? Todo o software é feito por funcionários do tribunal, funcionários carreiras que trabalham lá direto. O software das urnas, o software de totalização também, que faz a base de dados, né? É tudo funcionário de carreira que está lá sempre, sabe qualquer hora quando vai ser eleição. Tem alguns funcionários também dos forcenores do TSE que também detêm informação sobre o software. Esses de fora do TSE são poucos. Do TSE deve ter de 50 a 100 pessoas lá dentro que têm acesso ao sistema. Em relação às senhas, existe também a senha para acessar o banco de dados de totalização, que é necessário para introduzir exceções, como boletins de urna que não bateram a consistência, que precisam ser completados porque a sessão eleitoral foi a votação manual ou votação mista. Então, na etapa da totalização,
existe alguma senha que é necessária para cuidar das exceções das sessões eleitorais que vão chegando para a totalização. Neste caso, não são os programadores que usam essa senha durante a totalização. São outros? São os administradores do processo que estão lá encarregados de executar a totalização. Mas são ambos empregados do mesmo... Da Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral. Um grupo tem contato com o outro? O que acontece no Brasil é que a mesma entidade responsável por executar a eleição também é a entidade responsável por julgar esse processo. Então, quem é que vai julgar contra si mesmo? O senhor está sendo processado. Quem assina... Na verdade, vou ser correto, não processado. Estou sendo, por enquanto, investigado. Investigado. Fazendo inquérito. Em sendo o inquérito da Polícia Federal, já exerce uma pressão, digamos, considerável sobre o senhor. O que diz... O senhor pode me dizer o que está escrito lá nessa investigação? O senhor tem acesso? Não, eu fui chamado para depor e não me apresentaram com a acusação. Isso quando foi? Há um ano atrás. Foi após as eleições de 2010, isso? Após as eleições de 2010. Bom, algumas notícias de jornal que a gente sabe, em alguns estados, no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, em Minas Gerais ou São Paulo, não me vem à memória agora. Mas não deixam de ser acusações pontuais. Pergunto, antes de haver a urna eletrônica, havia muita fraude, muitas possibilidades que a urna eletrônica, evidentemente, não as multiplicou. Bom, fazendo tábula rasa nesse raciocínio aqui. Qual a desvantagem que ela trouxe, então? Posso responder? Então, eu gostaria de responder também. Responde primeiro, Pedro. Qual fraude é pior? A que é visível ou a que é invisível? O fato de que hoje ninguém consegue provar que há fraude não significa necessariamente que elas não mais existam. O que aconteceu com aqueles que antes fraudavam? Foram para casa vestir pijama e assistir o resultado da votação na televisão? O resultado que saía dias e dias ou semanas depois? Bom, o mágico não precisa ser rápido com a sua caixinha para produzir o efeito da ilusão. Quando o ex-vice-presidente Al Gore perdeu a eleição para o George W. Bush nos Estados Unidos, houve uma recontagem de votos ou seja, o sistema tradicional de urna de votação escrito no papel, não eliminou também a possibilidade de Mas o que você está errando, Paulo, é na comparação urna eletrônica com voto manual, achando que a urna eletrônica então resolveu o problema. Nós comparamos uma outra coisa. Nós comparamos a urna eletrônica que não permite a auditoria do resultado com a urna eletrônica que permite, como é usado no resto do mundo. O resto do mundo usa a urna eletrônica. Nós não somos contra a urna eletrônica. Nos Estados Unidos parece que eles ainda não usam. Usam. 39 dos 50 estados usam urna eletrônica de segunda e terceira geração. Por que esses 11 não usam? Os 11 estados restantes dos Estados Unidos... Porque ainda não aderiram à norma técnica que foi escrita nos Estados Unidos em 2007. Você está falando do problema de 2000. Depois desse problema de 2000, foi criada uma lei em 2003 que estimulava o uso de urnas de primeira geração. Foram usadas em 2004. Deu tanto problema urnas de primeira geração lá que já saiu uma norma técnica que proíbe o uso de primeira geração, tem que usar de segunda geração. 39 estados já estão nessa situação. Uma outra pergunta. E não é só esses 39 estados, o resto do mundo também. Essa discussão que nós estamos tendo aqui... Nós estamos discutindo entre urnas que dá para auditar e urnas que não dá para auditar. Aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos 8 anos atrás. Foi em 2004 essa discussão, se tinha que mudar para ir urna com o voto impresso. E hoje eles estão, a maioria dos estados, proibindo urnas que não permitem recontagem. Apenas o Brasil ainda usa urnas que não permitem recontagem. Isso é bom ou ruim para a democracia? A urna brasileira, o modelo de urna brasileiro, foi declarado inconstitucional na Alemanha. Foi usado em 2005 lá e foi declarado inconstitucional. Não pode usar mais. Tem que ser sistemas de segunda geração com voto impresso. Nós não somos contra a urna eletrônica, somos a favor da urna eletrônica, com auditoria.